Esse aqui é o Jeep Compass Limited 2025, com quase 500 mil de unidades emplacadas desde 2016, várias versões, motorizações diferentes. Esse aqui é o retrato do SUV mais desejado do país. Só que ele acabou de receber um grandíssimo concorrente, BYD Song Plus, que é melhor que ele em vários aspectos, especialmente em um que é muito importante para quem usa o carro todo dia na cidade. Mas será que ainda vale a pena comprar o bom e velho Compass, um dos SUVs que tem o melhor acabamento do seu segmento? Seja bem-vindo ao canal do Motor1 Brasil. Se inscreve aqui se você acabou de chegar e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente solta a semana inteira. Então vamos lá. Jeep Compass começa lá nos 187 mil e chega aos 350 mil na versão 4xe, que é aquela versão eletrificada. Não é a mais vendida, talvez a conversa fique aqui na Limited por 240 mil reais. Por que 240 mil reais? Esse carro custa 227 mil, só que por causa do teto de 10 mil e a cor de mais de 2 mil reais, esse carro amarra ali nos 240 mil reais. Fica ali no meio da conversa do line-up do Compass. As revisões, as três primeiras, no sistema FlexCare, que é um sistema meio que pré-pago de revisões da Jeep, custa ali na casa dos R$ 2.500, é um bom preço para as três primeiras revisões. Seguro médio de R$ 9.500 e garantia de 5 anos. E no mercado de usados você consegue encontrar o Compass da primeira geração, 2011, 2012, por uns R$ 45 mil e dessa nova geração, ali em 2016, 17, por a partir de R$ 75 mil, com motorizações diferentes dessa, tá? Mas quem são os concorrentes do Compass? Eu tenho que dizer o primeiro, que é o Volkswagen Taos Highline, já com teto em R$ 227 mil, que tem um pouco mais de espaço, é mais simples, anda com aquela tocada mais Volkswagen que o brasileiro costuma gostar um pouco mais, né? Que é uma coisa um pouco mais firme, só que é bem mais simples de acabamento, né? O Corolla Cross XRX 2.0 que a gente testou recentemente aqui no canal por R$ 204 mil, e aí ele é menos premium, tem um acabamento também mais simples, mas também muito bom. E ali ele fica devendo um pouco mais de performance, uma coisa um pouco mais aspiracional, mas é um carro muito bom e ao mesmo tempo muito mais barato que esse. E claro, BYD Song Plus por R$ 245 mil. É um pouco R$ 1.000 a mais que esse aqui, do jeito que ele tá, só que tem mais espaço, uma autonomia interessante, uma tecnologia diferente e é um bom concorrente para esse cara. Sem falar que a gente tem, por exemplo, HRV, ZRV, se a gente for puxar por preço, por espaço, por várias outras características. Mas tem uma que só ele tem, que é o design. Inclusive, vamos dar uma olhada nisso agora. Aqui na frente, toda a iluminação é em LED, seta, farol alto, até luz de neblina que tem um cornering light. E não mudou muito desde que ele chegou, né, lá em 2016. As 7 fendas da Jeep, que tem esse acabamento com um cromadinho aqui, diferente. O visual é simples, mas é robusto. É muito alinhado com a proposta e com o tipo de público com o qual esse carro quer conversar, que é uma linha mais conservadora, não tão ousada em termos de design, mas que ainda é um carro bem bonito e bem robusto, e isso a gente tem aqui na frente. Vamos dar uma olhada na lateral aqui nas rodas? Temos rodas de 19 polegadas, liga leve, 2 tons, pneus 235/45 R19 com tecnologia Seal Inside. É aquela tecnologia que faz com que o pneu não esvazie imediatamente quando um objeto perfura a borracha. E aqui a gente tem um visual super bonitão, gosto muito do visual dessa roda. Lateral, como sempre, né? Aquele plástico para dar uma cara de robustez, nome Compass bem grandão e linhas cromadas por toda a área envidraçada, para dar aquela cara um pouco mais de refino, melhor acabado, a moda dos anos 90. Quem se lembra de Monza com um monte de friso e outros carros também que usaram e abusaram do cromado. E aqui embaixo a gente tem só uma iluminação e não temos câmeras 360 graus nesse carro imenso. Poderia ter uma câmerazinha 360 graus, mas ela não é oferecida de maneira nenhuma nessa linha do Compass. Vamos dar uma olhada na traseira. Já aqui na traseira, aquele visual que você já conhece do Compass, né? Na lanterna, que tem um tamanho bem bonito, eu acho que é bem proporcional ao tamanho do carro, que passa um visual bem interessante. Elementos misturados, LED e lâmpadas convencionais. Aquele cromado que começa lá na lateral, embaixo do retrovisor, vem aqui
passa por baixo do vidro e vai até o outro retrovisor lá na frente. Nada demais, nada inovador, só a inscrição limited da versão mesmo, não temos indicação de motorização ou coisa do tipo, e apenas uma câmera no carro inteiro. Tem só a câmera de ré e o botão fica aqui num lugar bem dedicado, bem claro. Isso é excelente para quem fica se perdendo. Onde que está a abertura da tampa? Está aqui, aonde deveria estar. E a abertura é manual. Diferente do Corolla Cross, que tem abertura elétrica, esse carro ainda tem uma abertura manual. O HR-V também tem abertura elétrica, né? Esse carro já poderia oferecer pela faixa de preço. Não sei, é uma conveniência, para alguns é um baita de um trabalhão esperar aquela tampa abrir eletricamente, aquela demora toda. Não sei, o que você prefere, uma tampa elétrica ou isso aqui? Acho bem prático isso aqui, especialmente na hora de repor, na hora de fazer uma manutenção depois de uma batida. Fica muito fácil. E a gente tem acesso ao porta-malas de 410 litros. Número pequeno? Soou pequeno? Pois é, essa é uma das medidas. A outra medida é aquela que se usa balões d'água e a gente tem 476 litros e se rebater os bancos 1180. E a gente tem bastante espaço aqui, caberia nossas malas dobradas aqui, mais um pouquinho, caberia facilmente mais uma mala média aqui e a nossa mochila de sempre. Tem bom espaço aqui, ó. Deixa eu tirar tudo para vocês verem como é que fica sem nada aqui. Cabe bastante coisa de várias formas. Nossa, caberia muito mais coisa aqui. É um bom espaço, especialmente porque a gente tem esse recurso aqui, tripézinho, a gente tem esse recurso do fundo que se movimenta, que a gente pode jogar ele para cima, ele estava para baixo, e eu deixo aqui muito mais plano. E aí deixar uma parada um pouco mais interessante para o dia a dia, né? Mais prática. Temos aqui o nosso step temporário e ao lado dele um sub da Beats, no lado direito do carro, para te dar uma experiência sonora bem interessante. O som é muito legal, mas a gente não fala agora, fala depois. Uma tomadinha 12 volts, uma única iluminação desse lado, outra do outro, e a gente tem um bom espaço. Vou guardar as malas aqui, de volta. Temos bom espaço, viu? Bom espaço mesmo. Você espera um pouco mais de um SUV desse? Não sei, é um SUV bem construído, bem interessante. Maior que isso, Volkswagen Taos, e maior que isso, Jeep Commander. Jeep Commander 5 lugares com 661 litros, ou até mesmo o próprio BYD Song Plus. Eu acho que é um tamanho médio interessante. Quem precisa de mais que isso vai ter que realmente trocar de carro. Talvez ir para o Commander 5 lugares, ou um BYD, ou qualquer outro que você prefira. Mas a partir do Compass, acho que tem uma solução bem interessante aqui. Falando de espaço, vamos dar uma olhada lá no banco traseiro. Aqui a gente tem 2,63 m de entre-eixos e tem esse resultado daqui, um bom espaço. Claro que eu já estou quase tocando aqui com o teto com essa murinha imensa que mamãe me deu, mas aqui o espaço é bom, o banco está regulado aqui para mim, eu tenho um bom espaço, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, 4 dedos, faz tempo que a gente não vê um negócio desse aqui, né? Olha o espação que tem, muito bom. Aqui também, olha só, a gente consegue aproveitar o teto solar panorâmico, que olha só que interessante, o rebaixo dele é para depois dos apoios de cabeça, ó. Acaba não atrapalhando tanto assim. Os bancos são bons, eu acho que aqui também tem uma altura muito grande ainda, ó. Dá uma olhada. Sobra um espacinho. Dá aquela coisa meio picape de perna pro ar. Mas aqui no final do console central a gente tem saída de ar-condicionado com regulagens aqui, olha só. Para cima, para baixo. Abertura e fechamento de fluxo, caso você não queira o ar-condicionado vindo aqui para você, já que tem um ar-condicionado bem ali no meio. E 2 portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. Acabou a guerra de cabo, né? Qual cabo usar? Qualquer um vai caber. Temos apoio de braço aqui, ó. Olha só como fica bom isso aqui, ó. Tem um espaço aqui ainda, muito bem montado, muito bem acabado. É um porta-celular, é porta 2 copos. Apoio de cabeça, bem completão, bem legal, bem acabado, material bonito. Aqui um couro perfurado e mais à frente um couro mais rugosinho, normal, nenhum problema. Não temos nenhum recurso aqui de inclinação de banco. Poderia ter alguma coisinha assim, simples, mas não faz falta de verdade. O visual é esse aqui, ó, bem amplo. Novamente o teto solar é um show, gosto muito. O acabamento aqui atrás da porta é um plástico rígido, enquanto lá na frente é soft touch, mas de resto segue bonito. Olha só a qualidade desse material aqui, ó.
Um preto brilhante para dar uma quebrada, material sintético que imita couro aqui. Você vai bem apoiadinho legal aqui, tem uma saidinha do som, o tweeter aqui. E o visual é bem agradável, bem agradável. Agora, a parada é que lá na frente, a vida é muito boa. Vamos dar uma olhada. O ponto alto aqui no Jeep Compass é acabamento. Cara, você tem vários materiais bonitos aqui, uma bela construção. Deixa eu te mostrar. Aqui direto na cara do passageiro, ó, soft touch com uma carinha de couro aqui com essa costura bem bonita. Aqui também, bem bonita. Esse plástico é um plástico brilhante, bem bonito, perto de um cromado. Olha só o visual disso, que demais. Aqui é a mesma ideia. O acabamento do volante, bem bonitão. Aqui a gente tem um preto piano que, né, é gosto. Tela bonita com acabamento cromado ao lado. Nada aqui é tipo, uau, que caro, né? Meio Mercedes. Aqui é soft touch, aquela coisa toda super bonita. Bem legal, bem construído. Né? Ele passa. Acho que esse é o melhor argumento desse carro. Esse é o carro dessa categoria que tem o melhor acabamento. Não tem pra ninguém. É um carro muito bonito, vistoso. Onde você toca, você sente, cara, que material bom, bonito. E só que não é tão barato, né? Faltaria só isso para ser legal, mas não dá para ter tudo na vida. Mas é o ponto alto aqui, eu tenho que dizer. Ergonomia. A gente tem regulagem de altura do volante, profundidade também. Acho que assim fica mais fácil de mostrar, né? Mais legal, dá para ver melhor, né? Temos regulagem de altura do cinto aqui, ó. Temos regulagem, deixa eu abrir a porta para vocês darem uma olhada aí, ó. Pera aí. Regulagem do banco, olha só. Que bacana. Lombar. Só pro motorista, tá? Ah, deixa eu aproveitar que eu tô aqui ó, com a porta aberta, deixa eu mostrar um pouquinho mais, ó. Som da Beats. A gente tem um sistema premium da Beats de 506 watts, 8 alto-falantes com subwoofer. O resultado sonoro é muito legal. É aquilo que eu falei no vídeo recente, no vídeo da Audi, que tem um som premium da Sonos, que faltou uma ousadiazinha nos graves. Aqui tem e o som é muito legal. Claro que é um som mais for fun, não vai agradar audiófilo de maneira nenhuma. Mas o resultado sonoro é muito bom. Os graves especialmente são muito bonitos. Às vezes até sobra, você tem que botar ali tipo no menos um grave para ter um grave controlado. E sem distorção. O som é bom o tempo inteiro, é bem conciso. Quem gosta de som vai curtir. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Botão Start Stop aqui, botão de partida. Segurei o freio. Mostrou aqui pra gente o painelzinho. Ele se demora um pouco e esse é um ponto que a gente tem que falar. Esse é um carro que tem uma tela digital de 10 polegadas, ponto 25, 10.1, e essas são as duas telas que a gente tem, que tem uma interface bonita aqui, tem algumas opções de visualização, mas o funcionamento não é tão rápido. Você clica em algumas coisas, ele parece que flica, parece que ele se demora sempre. Tem uma resolução mais baixa para poder funcionar tudo de um jeito mais bonito. Ele sempre é um pouco mais lento, assim. Não sei se é uma questão de processador, gerenciamento de energia. Eu não sei precisar, eu precisaria trocar uma ideia com os engenheiros da marca. Mas tem sistemas mais fluidos, como o do Taos, por exemplo, que é muito mais rápido mesmo. Só que o som aqui é muito mais bonito, a tela tem uma resolução bonita aqui, especialmente quando você conecta o Apple CarPlay ou Android Auto sem fio. Vale dizer isso, fica tudo muito à mão aqui. Qual que é o destaque dessa multimídia? Ela tem uma câmera só, tem várias regulagens, mas ela tem Alexa. Você pode botar sua máquina de lavar para funcionar ou outra coisa que você tenha na sua casa, iluminação, por exemplo, ou até mesmo som ou coisas do tipo. Se você tiver casa conectada, tem muita coisa que eu não vou nem conseguir lembrar agora. Navegador nativo para você que vai fazer de repente uma viagem mais longa, meio que de repente perde o sinal, você tem uma opção aí. O ar é por aqui também. Já estou falando e não estou mostrando. Ó, o navegador, o ar. Esse é o tempo de processamento. Aqui são os gerenciamentos de dispositivos, né? São os comandos ali. Aqui você configura o carro e aqui é a tela principal home que você consegue regular qual widget você quer apresentar. Beleza, aqui a gente tem aquelas chaves de seta complicadas, mas depois que você entende, você percebe que no final do dia é só para você usar aquele modo automático temporário, assim, sabe? Sem chateação. Mesma coisa a haste do limpador, ela tem só esse movimento, não tem para baixo,
Pra frente tem, né? Daquela limpezinha. Aproveitar aqui, ó. Deixa eu liberar aqui pra gente ver melhor. Carregador por indução aqui com a saidinha de ar em cima. 2 portas USB do tipo A e C também. Deixa eu puxar. Aqui, agora foi. Manopla de câmbio com o modo manual aqui. Ou pedal shifts atrás do volante. Que são botões, não são pedal shifts, né? Freio de estacionamento eletrônico aqui. O Road, que é aquele auto Road para você ficar mais confortável na cidade, que eu gosto bastante. E o modo Sport, que é o único modo que a gente tem aqui no carro. Não tem modo normal, é só modo Sport mesmo. Um acabamento bom aqui, porta-garrafa, um bom espaço aqui dentro, desliza. Acabamento bonito aqui também na frente, todo aquele mesmo bom acabamento que a gente tem lá no banco traseiro, temos aqui. E agora a parada é a seguinte, é um carro bem acabado, sem dúvida, ergonomia bacanuda, muito legal. Só que esse carro recebeu um corte de potência por conta do P8, né, do Procon VL8. Dá para sentir esse corte. Vamos ver? Vamos dirigir o carro. Dirigindo o Jeep Compass Limited 2025, a gente tem um motor 1.3 turbo, já conhecido de todos vocês, que gera agora, para esse novo ano, 176 cavalos e o mesmo torque de 27,5 para qualquer combustível, tá? Só que a aceleração ela é em 9,8 segundos apenas o etanol, de acordo com a montadora. E esse motor tem acionamento por corrente, injeção direta, é turbo, tração apenas dianteira, e esse carro pesa seus quase 1.600 quilos. E depois dessa capada do PL8 nesse carro, dá para sentir que ele está um pouco mais letárgico em saídas, ele está um pouco mais embolado ali até os 3.000 giros, mas depois ele aparece. Aí você já consegue enxergar o carro, perceber que ele tem um pouco mais de desempenho. E aí ele se torna um pouquinho mais agradável. Antes disso ele é bem tranquilo e bem calmo. E acoplado a ele a gente ainda tem o mesmíssimo câmbio de 6 velocidades, que é automático tradicional, que tem o modo manual aqui e pedal shifts também, que deixa a tocada um pouquinho mais ágil, só que ele decide por você, ele não faz tudo sozinho, ele não deixa 100% no manual e também não deixa você ficar totalmente no controle disso tudo. Ele vai fazendo o trabalho de câmbio automático tradicional dele. Para dar uma ajuda, a gente tem até o botão Sport aqui. Ele dá uma arrancadinha a mais, quando você clica você sente um salto para frente, mas morre aí. E só falando mais um pouquinho sobre essa perda de potência nesse PL8, esse carro perdeu em torno de 5% de potência, o que deixou a relação peso-potência dele ainda abaixo dos 10 kg por cavalo. Fica ali na casa do 9,1, alguma coisa assim. Não é ruim, não é também, nunca foi, né? O Compass nunca foi sobre performance. Ele sempre foi um carro correto para o uso urbano, uma tocada bem confortável, eu diria. Falando um pouco de suspensão e um pouco de direção, a gente tem uma direção elétrica progressiva, ou seja, quando você está fazendo manobra com ele, deixa eu desligar o modo esporte porque ele está chamando toda hora e eu estou tocando tranquilo aqui. Quando você manobra o carro, especialmente em baixíssima velocidade, a direção é muito leve. E aí quando você ganha velocidade, ela fica firme, te oferecendo um pouco mais de segurança. E a suspensão traseira é independente, temos freios a disco nas 4 rodas, e deixa tudo muito mais interessante. A tocada fica um pouco mais confortável. A gente tem pneus de perfil baixo, só que o carro o tempo inteiro é confortável para você. A direção é um pouco mais direta por conta também desses pneus e que deixa o Compass um pouco menos monótono, digamos assim. É um carro bem gostoso de andar. A impressão de qualidade na tocada, a impressão de qualidade do acabamento é percebido o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro num carro que está um degrau acima dos demais, especialmente nos concorrentes tradicionais, como o Taos, o próprio Corolla Cross, HR-V também, por que não? Ele também é bem acabado, bem construído, tem uma tocada bem interessante, mas o Compass acaba ficando um degrau acima. Em termos de segurança, a gente está falando de um carro que tem 7 airbags, tem ADAS nível 2, o que ele acaba fazendo o que nesse sentido? Ele acaba tomando algumas decisões por você, se afastando de alguns caminhões, reduzindo velocidade quando está no piloto automático adaptativo em curvas, então ele acaba sendo um pouquinho mais intruso assim. Mas fez falta aqui para mim, não sei se faz falta para você, num carro de quase 250 mil reais,
alerta de ponto cego e câmera 360. Aí eu acho que esses recursos baratos, na minha opinião baratos, né? Não são grandes peças, grandes coisas, que exigem grandes desenvolvimentos, fizeram falta aqui no carro, hein? E o consumo do Compass, como é que tá? Esse é o grande ponto aqui. A montadora declara que esse carro faz em torno de 7,3 usando etanol na cidade, o que não é ruim no primeiro momento, só que na estrada, usando gasolina, você passa dos 12. Porém, na vida real, não é muito isso. Eu estou usando um carro que tem gasolina, eu estou usando fundamentalmente na cidade um pouquinho, mas muito pouco na estrada, e eu não estou passando dos 8.4 aqui no meu computador de bordo agora. Eu estou, de acordo com a montadora, né, eu faria aí meus 10.1 usando gasolina na cidade. Eu não estou conseguindo fazer muito além disso não. Talvez seja esse o grande ponto. Quem quer um carro desse vai fazer o uso dele muito na cidade, vai usar muito o carro na cidade, porque ele é prático, porque ele é compacto, né? Não chega a ser compacto como o Renegade, por exemplo, ou outros carros menores, mas ele é muito interessante em termos de conforto, de status, sim, por que não, né? Porque você compra isso, você compra status, né? Não que você precise fazer isso, tá? Mas você acaba não tendo um carro muito econômico no final do dia. Aí surge o BYD Song Plus fazendo 14 na cidade. É um carro híbrido, é um carro que tem praticamente o mesmo preço que esse, que é já um topo de linha, e esse aqui intermediário. Fica bem difícil essa briga, mas é um carro bonito, inclusive. Na minha opinião, o BYD Song Plus tem um design bem interessante, muito inspirado em Audi, talvez até demais, mas bem interessante. Então fica aí. Esse eu acho que seria hoje, não sei qual é a tua opinião, deixa sua opinião aí, seria o concorrente mais forte do Compass. O Taos tem um consumo parecido, não fica muito atrás, mas oferece um espaço melhor. O Corolla Cross, mesma conversa, ele não é tão premium, mas também não custa 240 mil, custa lá seus 205. Então fica um pouco mais difícil a vida do Compass nessa fase, né? Ele já está aí no mercado há quase 10 anos e já ganhou vários concorrentes, mas o BYD acaba sendo um grande inimigo nessa fase dele. Mas, para quem quer um carro puramente térmico, com o melhor acabamento possível que esse dinheiro pode comprar, vem para o Compass, muito por conta do status, do espaço que esse carro oferece, da praticidade no uso urbano. Deixando de lado ali alguns equipamentos e o consumo acima, né, da média, mas assim, é um conjunto muito equilibrado, com uma cara muito forte de premium. Mas será que esse carro é para você? Então vamos lá, quais são os motivos para você levar esse carro para casa? O primeiro é se você quer realmente levar o melhor acabamento que esse dinheiro pode pagar. De fato, o Compass se sobressai em relação aos seus concorrentes, todos eles, exceto talvez o BYD Song Plus. Mas falando dos mais tradicionais concorrentes, ele ainda é o melhor. Segunda razão é se você quer realmente um pacote de equipamentos bem interessante, e o teto pode ser uma opção para você. Se você quiser levar, mais 10 mil. Se você não quiser, menos 10, você já economiza a grana do seguro. E o terceiro motivo é para você que não se importa tanto com desempenho, mas que é um carro seguro, pelo menos. Ele não tem mais os 185 cavalos, ele tem 176 agora, e isso não necessariamente reflete num consumo muito melhor. Mas o carro anda legal. Agora, você não deve levar esse carro para casa se você já está decidido a comprar um BYD Song Plus por conta do consumo na cidade. Realmente esse cara não vai fazer 14 por litro na cidade como o BYD. Segundo motivo é se você precisa de muito porta-malas, exatamente como tem lá no Commander com 661 litros. E de repente os 410 aqui para você não vão bastar. De repente a parada é ir para outro carro mesmo. E o terceiro motivo é se câmera 360, alerta de ponto cego e um visual mais ousado que tem lá no Raval H6 por pouco menos, faz diferença para você. E aí, o que você prefere? Levar um Compass, que é um carro bem interessante, ou algum dos seus concorrentes? Comenta aí e aproveita para ver o vídeo que a gente fez recentemente do Corolla Cross aqui nesse quadro do Por Que Comprar. Então é isso, eu deixo para vocês, comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, até mais!